Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versos 43 a 52. Continuando a exposição bíblica do Evangelho de Marcos, estamos aí chegando ao final do capítulo 14, capítulo bem extenso. Hoje não é a última mensagem neste capítulo, mas estamos aí entre as três últimas. Marcos 14, 43 a 52. Verso 43 até o verso 52. Marcos 14, 43 a 52. O tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta. Você tem medo? Marcos 14, 43, 52 diz assim: Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua preciosa palavra, e mais uma vez nos abençoe com a explicação, o entendimento dela para a nossa transformação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Devemos lembrar, no domingo passado, nós vimos Jesus junto com os seus discípulos no Getsêmani. Jesus deixou 8 dos discípulos na porta do jardim vigiando e entrou para o jardim, Monte das Oliveiras, com 3 discípulos, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João. Jesus estava orando porque a sua hora estava se aproximando. Devemos lembrar que era por volta de meia-noite da sexta-feira. Jesus está ali orando, por 3 vezes ele volta aos discípulos, aos 3 que estavam vigiando, e os encontra dormindo. Eles deveriam estar orando com Jesus, mas não estão. Jesus sofre tamanha angústia naquele momento, e Jesus chega a suar sangue. Nós vimos isso. E agora, Jesus se levanta e diz aos discípulos: vamos, porque o traidor está se aproximando. O texto nos diz que enquanto Jesus ainda falava, Judas, ele se aproximou. E o que podemos encontrar como mensagem para nós neste texto? Em primeiro lugar, a oposição é inevitável. Nós vemos isso no verso 43. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Devemos lembrar que em Marcos 14, versos 18 e 20, Jesus previu que seria traído. Ele estava à mesa com os discípulos, e ele disse que algum ou um deles que metia a mão no prato com ele o trairia.
Os discípulos começaram a dizer: não sou eu, Senhor. Até que Jesus indica aquele que o haverá de trair, Judas Iscariotes. E esse Judas, então, é impelido pelo próprio Cristo a ir fazer aquilo que estava determinado. Ele deixa a cena da ceia pascal e vai até os líderes religiosos. Ele vai para entregar Jesus e volta com uma multidão. O texto nos diz que eram várias pessoas. Provavelmente estavam presentes ali a guarda do sinédrio, que era um tipo de polícia do templo, que tinha o objetivo de garantir que não houvessem confusões no templo. É provável que estivessem ali também soldados romanos e até mesmo capangas contratados pelos líderes religiosos. O que vemos é que uma multidão ou um grupo oficial enviado pelos líderes religiosos estavam ali para prender Jesus. Judas se aproxima e então Jesus vê o seu algoz diante dele. Agora, olhando para esta cena, será que devemos nos surpreender com a traição de Judas? É fato que Judas se tornou símbolo de traição. Ninguém tem coragem, ou pelo menos cristãos, de colocar o nome no filho de Judas. É muito difícil ver alguém chamado Judas. Há festas religiosas em que fazem um boneco de Judas e então batem, colocam fogo no traidor de Jesus. Mas será que de fato esta oposição e essa traição poderiam ser evitadas? Bom, veremos adiante. Segundo lugar, nós observamos no texto que, além de inevitável, a oposição ela é traiçoeira. No verso 44 diz que aquele que o traía lhes dera uma indicação dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Devemos lembrar que o beijo era uma forma comum de cumprimento nos dias de Jesus, inclusive entre homens. Não havia nenhum problema quanto a isso. Cumprimento, ele representava amizade, afeto, companheirismo. Não era qualquer pessoa que era beijada, mas geralmente aquele mais íntimo. Quando Judas escolhe o beijo, Judas está escolhendo a marca da amizade, do amor fraternal, para trair Jesus, o Filho de Deus. O beijo de afeto se torna o beijo da traição. Disse que, na tradição cristã, o beijo deixou de ser utilizado exatamente após este ato, por ser um símbolo da traição, e o cumprimento entre os cristãos raramente passou a ser feito com um beijo. Mas o verso 45 diz que logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Rabi é aqui uma contração da palavra rabino, que significa mestre. Jesus era reconhecido como um mestre em Israel, com ensinamentos da palavra de Deus que nenhum outro homem haviam feito até então. Nós podemos encontrar nos evangelhos o que tinha de diferente no ensino de Jesus, quando as pessoas exclamam: ele ensina como quem tem autoridade. Jesus ensinava a palavra não como um homem que se debruçou sobre ela para dela aprender, mas Jesus a ensinava como Deus, sendo Ele mesmo a palavra. Jesus não era apenas um rabino, um mestre, mas o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. É interessante que Judas está reconhecendo o papel de Jesus como mestre quando se aproxima dele. Mas a verdade é que, no momento em que Judas
chama Jesus de rabino ou de rabi. Ele então lhe dá o beijo da traição. Judas aqui, ele está exagerando em todos os aspectos da saudação a Jesus, para garantir que os soldados prendessem o homem certo. Devemos lembrar que naqueles dias não existiam luz pública, né? Postes com lâmpadas. Então as ruas geralmente eram escuras, mais ainda um jardim com árvores frondosas. E então Jesus poderia ser confundido com qualquer um dos discípulos. E Judas quer garantir que eles prendam o homem certo. Então Jesus o chama de rabi. Aliás, Judas chama Jesus de rabi, se aproxima e lhe dá um beijo no rosto. O verso 46 diz o que acontece em seguida. Eles então o agarraram e o prenderam. É interessante porque aqui no original, a palavra agarraram significa impor as mãos, ou colocar as mãos sobre alguém. Jesus é aquele que impôs as mãos para a cura de muitas pessoas. Jesus é aquele que impôs as suas mãos para abençoar homens pecadores. E agora? Os pecadores estão impondo as mãos sobre ele para prendê-lo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, enfrentou uma oposição que era inevitável, mas também que era traiçoeira. E nós então encontramos a partir daqui um aspecto da oposição. Toda vez que Jesus enfrentou uma oposição, e toda vez que os discípulos, ou até mesmo a igreja, enfrentou uma oposição, foi exigida uma resposta. E nós vemos aqui que diante da oposição, há 3 respostas que aconteceram no texto. 2 equivocadas e uma resposta adequada. Vejamos então, a oposição exige uma resposta. Quando nós olhamos para o verso 47, nós vemos uma resposta. Imagine a cena. Jesus está se levantando da oração, provavelmente os 8 discípulos estão vindo atrás daquela multidão, ou junto com aquela multidão, para próximo de Jesus. Com Jesus estão 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. De repente, Judas beija Jesus, Jesus é agarrado podemos chamar de polícia daquele tempo, ou pelos guardas, pelos soldados. Jesus é agarrado. Imediatamente, um dos discípulos arranca da sua espada e fere um dos soldados. Esta foi uma reação à oposição. Não é verdade? Afinal de contas, este discípulo do Senhor, puxando da espada, diz o verso 47, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. João, capítulo 18, verso 10, nos diz quem era este discípulo. Era Pedro, não é? Pedro, sempre o Pedrão, não é verdade? Ei, Pedro. Marcos retrata então, meus irmãos, que Pedro, aliás, Marcos não, né? João retrata então que Pedro foi aquele que sacou da espada para atingir o homem. E aí devemos pensar, mas um discípulo de Jesus carregando uma espada, isso parece meio estranho, né? Mas devemos lembrar que era comum naquele tempo que o cidadão carregasse uma espada para sua própria proteção. A espada não era como dos filmes que vemos, né, com aquela lança enorme, mas parecia muito mais uma faca dos nossos dias e era guardada na cintura. Quando nós lemos Lucas, capítulo 22, verso 36, Jesus mesmo, ele vai incentivar os seus discípulos a levarem uma espada. Ele está enviando os discípulos para pregar e ele está dizendo, se vocês não têm uma espada, vendam um manto e comprem uma espada. Jesus os incentivou. Então, carregar uma espada não era um problema. O
problema foi o uso que Pedro fez desta espada. João também vai dizer que o servo do sumo sacerdote que teve a orelha cortada se chamava Malco. E provavelmente ele era o líder daquele grupo que estava no jardim para prender Jesus. O que Pedro está tentando fazer? Pedro está tentando proteger Jesus. Mas essa foi uma reação precipitada. Meus irmãos, muitas vezes os nossos problemas são fruto de ações precipitadas. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas, mas nós queremos para ontem. Jesus havia ensinado aos discípulos que ele veio estabelecer o reino de Deus. Várias vezes lemos no Evangelho de Marcos esta palavra, o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual, mas os discípulos aguardavam um reino que fosse material. O desejo deles é que Jesus fosse um general que comandasse um grande exército para enviar os romanos para longe de Israel e assim poderem viver em liberdade. Possivelmente Pedro vê neste momento a hora de iniciar esta incursão bélica, a hora de mover um exército contra Roma, a hora de libertar Jerusalém. E quando Jesus é preso, a intenção de Pedro provavelmente é libertá-lo para que o reino de Deus se estabeleça em Jerusalém. Acontece, meus irmãos, que o reino de Deus seria estabelecido na sua plenitude no futuro, pois para o Senhor há um tempo determinado para todas as coisas. O reino que Jesus veio inaugurar era um reino espiritual. Jesus não veio para ser um rei terreno, mas para garantir que pessoas do mundo todo, de todo povo, língua e raça, pudessem ouvir o Evangelho e serem salvas. Acontece que Pedro queria para ontem, e Jesus sabia que isso levaria tempo. Devemos ter cuidado, porque as pressões deste mundo, as pressões da vida, a oposição à nossa fé, podem ser um estupim para que nós tenhamos como resposta a precipitação. Nós queremos uma igreja cheia para ontem, não queremos aguardar o tempo de Deus. E então os homens fazem modismos, malabarismos para encher a igreja, porque não suportam aguardar o tempo do Senhor. Aí você vê de tudo dentro da igreja, mas coisas que não agradam a Deus. E aí as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não têm paciência para aguardar o tempo de Deus, e então tentam dar o seu jeitinho. Não sabem que a espada que usam para alcançar seus objetivos é a espada que voltará contra eles. Meus irmãos, devemos aprender que diante das lutas, das dificuldades, das oposições, das perseguições, não podemos precipitar. Devemos continuar confiantes no Senhor. Não podemos agir com o ódio de Pedro, mas devemos agir com o amor de Jesus. E então nós vemos que Jesus, sim, dá uma resposta adequada à oposição. E nos versos 48 e 49, nós vemos que Jesus, ele responde à oposição com o testemunho da verdade. Verso 48 diz: e Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? A NVI, uma outra tradução da Bíblia, faz a seguinte pergunta: estou chefiando alguma rebelião? Era esse o sentido da frase de Jesus. Em primeiro lugar, que Jesus está estabelecendo a verdade. Essa foi uma resposta adequada. Jesus estava sendo caçado como um criminoso.
Haviam ali os guardas do templo, os guardas romanos, homens contratados para prenderem Jesus, como se Jesus fosse um revolucionário. E, infelizmente, muitas igrejas hoje deixaram de pregar o verdadeiro evangelho para pregar um Jesus revolucionário. Sabiam disso? As pessoas entram, falsos pastores, nas comunidades carentes, nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente, para dizer que Jesus veio libertá-las da miséria material em que elas vivem. São mentirosos. Pois Jesus não veio libertar o homem da miséria material, ainda que ele possa fazê-lo, pois é Deus Todo-Poderoso. Porque a maior miséria do homem não é a miséria material, mas é a miséria espiritual. Como o anjo perguntou ao homem que havia construído celeiros enormes para sua colheita: hoje te pedirão a sua alma e o que tens preparado, para quem será? Adianta Deus nos conceder todas as bênçãos materiais que desejamos receber, enquanto retiver de nós a salvação para uma vida eterna? Será que é isso mesmo que Jesus veio fazer? Existe, e aqui eu quero citar, para que os irmãos tenham cuidado, porque na internet tem de tudo. Você encontra bons pregadores, mas está lotado de pregadores falsos. Existe uma corrente teológica que trata o evangelho como uma salvação da miséria. E desta teologia surgem então aquelas pregações que dizem que Deus vai te fazer rico, que Deus vai te fazer saudável, e que na verdade essas pessoas entregam tudo o que têm, na esperança de receberem em troca a riqueza prometida, deixando seus líderes podres de ricos enquanto estão cada vez mais pobres. Precisamos ter cuidado com esse tipo de mensagem, pois essa não é a mensagem de Jesus. Jesus deixa claro aqui, ele está dizendo: eu não sou um revolucionário, eu não vim para libertar Israel do jugo do Império Romano, mas eu vim para libertar as almas das correntes do pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele estabelece a verdade, afirmando que ele é sim o rabino, o mestre, o Senhor, mas acima de tudo, ele é o Messias, o Salvador, que veio tirar os pecados dos que creem nele. Por isso ele diz no verso 49, eu estava todos os dias convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Jesus está dizendo, se eu fosse um revolucionário, eu não estaria dando sopa no templo, eu não estaria ensinando as pessoas a palavra de Deus, mas eu estaria reunindo um exército com armas poderosas, e eu não fiz isso. Mas aí Jesus, ele completa a sua resposta ou a sua reação à oposição, declarando algo que é importantíssimo para nós. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque quem estava no controle era o Senhor da palavra. Os soldados podiam estar ali. Os homens pagos pela liderança judaica podiam estar ali para prender Jesus. Judas podia ser o traidor, aquele que deu o beijo da traição em Jesus, mas nada disso fugia do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo, tudo o que está acontecendo foi previsto pelas Escrituras, pois faz parte do plano de Deus. Jesus não está rejeitando ser preso. Jesus, ele aqui não está revidando a violência desses soldados, mas ele está dizendo, tudo faz parte do plano de Deus Pai. Jesus declara então que não são os homens maus, não são os ímpios que detêm o controle,
Não são os homens que acreditam estar impedindo Deus de realizar o seu plano, e na verdade tem poderes para tal, de forma nenhuma. Jesus mesmo havia dito para os seus discípulos em Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33 a 34, que ele deveria morrer. Jesus havia dito. Jesus havia previsto o que estava para acontecer. Em Marcos 9, verso 12, ele faz a pergunta dizendo: por que, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer? Jesus está afirmando, tudo o que está acontecendo é plano de Deus. Em Marcos 14, 21, ele disse: o Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Jesus está declarando: Deus é soberano, Ele pré-ordenou os eventos, e tudo o que acontece está no controle de Deus. Se isso aconteceu com a vida de Jesus, será que é diferente com a nossa vida? Ou com a vida de seus discípulos? Certamente que não. A dor e o sofrimento fez parte de Jesus, o Filho de Deus que veio para ser servo, mas cada gota do seu sangue, cada músculo que enfrentou a chicotada dos soldados romanos, cada parte da sua cabeça que foi perfurada pelos espinhos, passou por isso com um propósito definido. Deus está no controle. Não está no controle apenas quando as coisas parecem dar certo para nós. Está e continua no controle quando as coisas, às nossas vistas, parecem ter saído do controle. Nós vemos então que Jesus, ele enfrenta, ele responde à oposição com a verdade de que Deus é soberano. Mas aí nós vemos uma terceira reação, e mais uma vez, uma reação equivocada, porque a oposição exige uma resposta sem medo. Os versos 50 a 52 nós lemos. Verso 50, então todos o deixaram e fugiram. Todos é quem aqui? Todos os discípulos, ok? Todos os discípulos deixaram Jesus, o abandonaram. E aí é estranho para nós que os versos 51 e 52 nos contam uma história inusitada, não é? Parece até mesmo que a intenção aqui do autor foi incluir essa história para que a gente pudesse dar umas boas risadas. Porque o verso 51 e 52 diz que tinha um certo jovem que seguia Jesus, ele estava envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram, os soldados agarraram o jovem, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Imagine um homem correndo pelado pela rua, não é? Fugindo dos soldados romanos. Esta é a cena, isso parece muito cômico. Mas, meus irmãos, nada está na Bíblia por acaso. Marcos registra o abandono dos discípulos de Jesus como uma marca de vergonha para os seus discípulos. Jesus havia dito tudo o que estava acontecendo. E provavelmente esse texto sobre o jovem que saiu nu pela rua é uma alusão a uma profecia de Amós, capítulo 2, verso 16, que diz: naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, diz o Senhor. Veja que todo nos mínimos detalhes se cumpriu na palavra de Deus sobre o que havia de acontecer com Cristo, o nosso Salvador. Nada fugiu do controle de Deus, nem mesmo a nudez daquele homem medroso foi por acaso. Pois era um sinal da vergonha dos discípulos que ouviram as suas palavras, dos discípulos que viram seus milagres, dos discípulos que receberam dele o amor e o perdão que só Jesus pode dar. E no momento mais difícil para Jesus, o que eles fazem? Eles fogem. E a sua fuga é
tão vergonhosa que um deles teve a coragem de sair correndo, nu pela rua, mas não foi capaz de continuar ao lado do seu Salvador. Devemos entender que, como discípulos de Jesus, é parte do mandamento bíblico nós passarmos por momentos de sofrimento em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 8 a 10 diz assim: Sim, de fato também considero todas as coisas como perda. Paulo está falando. Comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Paulo está dizendo, veja, Paulo era cidadão romano, ele era um fariseu muito influente, de uma família influente em Israel, foi aluno de um dos professores que até hoje, pelo judaísmo, é considerado um dos maiores, e Paulo está dizendo, eu considerei tudo isso como esterco para ganhar Cristo. E ele diz, e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí ele diz, para quê? Por que eu abandonei isso tudo? Para ganhar Cristo. Para receber a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, a salvação, ele está dizendo. E aí ele diz assim, eu abandonei tudo isso para receber a salvação, para conhecer a Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição e para participar dos seus sofrimentos. Meus irmãos, nós devemos compreender que os sofrimentos, a perseguição e a oposição vão seguir os filhos de Deus. Mas não é porque Deus os abandonou. E aqui eu quero partir para aplicações para a nossa vida. E a primeira delas é, tenha bom ânimo, Deus é soberano. Vamos repetir? Tenha bom ânimo, Deus é soberano. Nada que acontece na vida do cristão é por acaso. Nada. Tudo tem um propósito determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Jó poderia resumir a soberania de Deus quando ele disse no verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido, frustrado. Jó está se referindo ao seu sofrimento pessoal. Ele está dizendo, bom, era isso que eu deveria passar. Ele perdeu família, os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele está dizendo, Senhor, o Senhor é soberano, ninguém pode impedir os seus planos. Veja que os planos de Deus para esta vida incluem não apenas as suas bênçãos, mas também participarmos de parte dos sofrimentos de Cristo, para que Cristo seja glorificado em nós. Imagine você chegar perto de alguém que está passando por um problema profundo, e você se aproxima da pessoa, e ao invés de a pessoa reclamar, que seria o natural, a pessoa está louvando a Deus. Você já viu isso? Pensa o quanto isso é forte, o quanto esse testemunho impacta. Pense nisso. Deus nos permite atravessar por adversidades para a glória do seu nome, porque através de adversidades nós amadurecemos, nós crescemos, nós conhecemos mais a Deus e o amamos mais. Então, se a vontade de Deus não pode ser frustrada, se Deus é soberano, eu não preciso ter medo de nada. Eu posso ter bom ânimo, independentemente do que aconteça. Se você olhar para a história bíblica, os egípcios tentaram destruir o povo de Deus, não conseguiram. O povo de Deus entra na terra prometida, os filisteus tentam destruir o povo de Deus, não conseguiram.
E aí, vem os assírios, vem os babilônios, tentam destruir o povo de Deus, não conseguem. Nos dias de Jesus, vem os líderes, vem os romanos tentando destruir a fé do povo de Deus, não conseguem. Apocalipse diz que o anticristo virá e as nações tentarão abolir ou destruir o povo de Deus e não conseguirão. Por que não conseguem? Porque ninguém pode impedir os planos de Deus. Por isso não precisamos temer a oposição. Lucas 12, versos 4 e 5, Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. O homem, o máximo que pode fazer é nos jogar nos braços de Cristo ao tirar a nossa vida. E afinal de contas, é isso que nós aguardamos ansiosamente. Ser cristão não é ter vitória financeira. Ser cristão não é ter vitória nos relacionamentos. Ser cristão não é ter vitória na saúde física. Ser cristão é ser amado por Deus, mas odiado pelo mundo. Aquilo que está acontecendo em Israel, aquilo, meus irmãos, é um espelho do que o mundo quer fazer com a igreja. Porque eles olham para Israel como o povo de Deus, mas nós sabemos que o povo de Deus não é o Israel étnico, os descendentes de Abraão, mas que o povo real de Deus, e Paulo vai dizer isso em Romanos, é o povo da fé, os filhos de Abraão pela fé, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Por isso, não devemos esperar outra coisa, senão oposição do mundo, porque o mundo não quer ouvir a verdade. O mundo não quer ouvir sobre pecado, sobre práticas que desagradam a Deus, eles não querem ouvir sobre isso. Eles querem liberdade para pecar, e a igreja veio a esse mundo para apontar o caminho de vida eterna que é Cristo. Não pensem que como igreja o mundo vai nos amar, porque o mundo ama as igrejas que amam o mundo, mas as igrejas que amam Cristo, o mundo odeia. Marcos, capítulo 4, versos 16 e 17. Jesus está explicando a parábola da semeadura. Ele diz assim: do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeçam. Devemos ter cuidado com a nossa fé. Será que estamos amando Cristo o suficiente para sofrer pelo nome dele? Porque todo o sofrimento que pudermos ter nessa vida não se comparará com o sofrimento dele por nós. E devemos lembrar que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso quer dizer então que a oposição, ela é inevitável, ela é traiçoeira, e a resposta que ela exige de nós é um testemunho da verdade. Porque a oposição não indica desprezo de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Perigo? Espada? Que ele vai concluir no final desta passagem, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem mesmo a oposição. Deus está no controle. Tende bom ânimo. Segunda aplicação: tenha bom ânimo e ame os opositores. Essa parte é difícil. Vamos repetir? Tenha bom ânimo e ame os opositores.
O que Jesus havia ensinado para os discípulos? Em Marcos, aliás, em Mateus, capítulo 5, verso 44, ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é fácil, gente? Não é de maneira nenhuma. A nossa tendência é ser Pedro, arrancar da espada e lançá-la na orelha do inimigo. Eu imagino que Pedro estava mirando a testa, mas ele errou, pela graça de Deus. É difícil amar os opositores, mas amar os opositores é o caminho que Jesus nos ensinou. Por quê? Sabe por quê? Romanos 5, verso 10 responde: porque nós, quando éramos inimigos, fazendo aqui uma paráfrase, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Por que devemos amar os opositores? Porque se Deus não amasse opositores, ninguém seria salvo. Quando eu estava em meu pecado, eu era um opositor de Deus, e Ele ainda assim me amou. E agora Ele exige de mim o mesmo amor, porque aqueles que me perseguem, na verdade estão perseguindo o Cristo da igreja. Lembra? Quando Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco, ele pergunta para ele: por que tu me persegues? A perseguição da igreja, na verdade, é uma perseguição a Cristo. E Cristo é o Senhor que ama aqueles a quem Ele veio buscar. Nós não podemos ser diferentes. Por isso, tem de bom ânimo, ame os opositores. Terceira e última aplicação para nós. Tenha bom ânimo, há perdão para os arrependidos. Vamos repetir? Tenha bom ânimo, há perdão para os arrependidos. Só no capítulo 14, os discípulos de Jesus fracassam 5 vezes. Só nesse capítulo. Judas, os versos 10 e 11, 43 e 45, quando ele é apontado como traidor e de fato ele sai para trair Jesus. Os discípulos, Jesus havia avisado a eles nos versos 18 a 21 que eles abandonariam Jesus. E nos versos 32 a 42, aliás, no verso 50, isso se cumpre. De fato, eles fogem. Pedro, Tiago e João fracassam em orar enquanto Jesus está ali sofrendo. Nos versos 32 a 42, eles estão dormindo. E até o discípulo sem nome, ele foge no momento em que o agarram. E nós veremos ainda que nos versos 66 a 72, Pedro negará Jesus. Os discípulos fracassaram 5 vezes neste capítulo. Mas sabe o que aconteceu com eles? Com exceção de Judas? Foram perdoados. Tenha bom ânimo. Há perdão para os arrependidos. Não foram poucos os discípulos que fracassaram em meio às lutas, que duvidaram, que não compreenderam o que Deus estava fazendo por meio das dores e dos sofrimentos. Não são poucos os discípulos que indagaram o Senhor, que o abandonaram por causa dos problemas, mas todos aqueles que se arrependeram foram restaurados por Jesus. Jesus não espera de seus discípulos perfeição. Ninguém será perfeito. Todo cristão, em algum momento, vai vacilar na fé. Isso pode acontecer. Mas o Senhor espera que a ovelha perdida volte. Ele vai atrás dela. Ele a perdoa. Ele cuida dela. E Ele a traz para os seus braços. Pedro, talvez entre todos os discípulos, seja aquele que experimentou de maneira mais profunda o amor de Deus. Não é verdade? Afinal de contas, no relato dos evangelhos, parece que Pedro é aquele que Jesus mais teve que perdoar, né? Pedro aprendeu. Na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz para a igreja assim: antes de tudo,
tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Por que Pedro disse isso? Porque ele experimentou. Ele foi um discípulo que fracassou diversas vezes, mas em todos os seus fracassos, ele buscou o perdão de Jesus e foi restaurado. Meus irmãos, diante da mensagem de hoje, tenhamos consciência de que a oposição ao Filho de Deus, ela é inevitável. Ela é traiçoeira. Ela exige uma resposta. E mesmo que venhamos a falhar nessa resposta, podemos ter bom ânimo. Nosso Deus é soberano. E o nosso Deus perdoa os arrependidos. Que Ele nos abençoe. Nesta semana que se inicia, tenhamos convicção dessas verdades e andemos com o Senhor. E assim teremos alegria, teremos paz e não teremos medo. Amado Deus, obrigado, Pai. O seu bendito Evangelho que nos aponta para verdades extraordinárias. Verdade de que, ainda que a oposição seja inevitável aos seus filhos, a nós, ainda que por vezes venhamos a sofrer pelo seu nome, temos um Deus que nos fortalece, que cuida de nós, que nos livra de todo medo. Ó Pai, nos ajude a viver para o Senhor. Nos momentos de oposição, não venhamos a agir precipitadamente, não venhamos a fugir de medo, mas nos agarremos à sua verdade, a verdade da soberania do Senhor sobre tudo. Dá-nos a sua paz, dá-nos o seu perdão todos os dias, é o que pedimos. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito, sejam sobre esta igreja, sobre o povo de Deus reunido e espalhado por toda a terra. O povo de Deus diz: amém. Amém, meus irmãos, uma boa semana a todos.